Olá pessoal, hoje dia de São Benedito, o Santo Cozinheiro. Vamos continuar nosso trabalho aqui online, à distância, sobre a teoria mimética. Nos vídeos anteriores, nós falávamos sobre esse antropólogo franco-americano, René Girard, e como ele elaborou a sua teoria partindo da literatura dos romancistas modernos, onde ele teve o seu primeiro insight do desejo mimético, que o homem é um ser que aprende as coisas imitando e escolhe um modelo para imitar, e essa imitação gera concorrência, gera conflito. Depois, o segundo insight, apresentado no segundo vídeo que eu encaminhei para vocês, fala dos mitos antigos, da Grécia Antiga, a Roma Antiga, o antigo de maneira geral, e como esses mitos trazem consigo uma violência e que escolhe uma vítima, né? O segundo insight é chamado a descoberta do sagrado violento, onde toda a comunidade, para resolver sua crise, escolhe um bode expiatório, sacrifica-o, pacifica a comunidade através deste sacrifício, e a comunidade então entende que a paz veio do sacrifício do bode expiatório e diviniza-o. Na teoria antropológica do René Girard, a religião nasce nas sociedades primitivas por esse mecanismo. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre o terceiro insight nesses 50 anos de estudo do antropólogo franco-americano. Ele dedicou-se numa terceira fase da sua vida ao estudo da Sagrada Escritura, da Bíblia hebraica. Em 1978, publicou este livro. Espero que seja possível visualizar. Coisas ocultas desde a fundação do mundo, que é um versículo do Evangelho de Mateus. Neste tratado antropológico, o professor Girard dedica-se ao estudo da Sagrada Escritura. Vejam bem, o René Girard não é exegeta, não é biblista, não é teólogo, não é sacerdote católico. Ele é um cristão francês que na sua infância até a juventude viveu a fé católica lá em Avignon, na França, e depois distanciou-se da igreja e do cristianismo. E ele vai retornar a, digamos assim, a militância cristã a partir do estudo da Bíblia hebraica e da redação deste livro. A partir de aqui, 1978, cada vez mais o professor Girard será um militante cristão, defensor do cristianismo nos espaços acadêmicos dos Estados Unidos e da Europa. Mas é preciso terminar a minha ideia dizendo que ele não é biblista. Ele não leva em consideração as descobertas arqueológicas, não leva em consideração o método histórico-crítico, nada disso. Não tem essa intenção. O propósito de René Girard é estudar o texto sagrado como um crítico literário. Ele analisa o texto a partir da conduta
das personagens do texto bíblico, como ele o fez com o romance, como ele estudou o romance de Dostoiévski, de Cervantes, analisando o perfil psicológico, a conduta de cada personagem, um olhar de crítico literário para o texto sagrado e com objetivos antropológicos. René Girard deseja, num primeiro momento, constatar se na Bíblia dá para aplicar a sua teoria que ele tinha visualizado, que ele havia visualizado no romance moderno e nos mitos greco-romanos. Portanto, de cara, precisamos ter esta noção de que ele não é um exegeta. Ok, posto isso, quando René Girard começa a estudar o Antigo Testamento, ele vai dizer: o judaísmo da Bíblia hebraica é uma revolução antropológica. Uma revolução antropológica. Há uma singularidade revolucionária na Bíblia em relação a tudo aquilo, a todos os outros textos e sabedorias antigas. O Deus da Bíblia não é o sagrado violento, conclui prontamente o professor Girard. Todo aquele esquema que apresentamos nos primeiros vídeos, a disputa do desejo, a crise, a comunidade inteira contaminada pela violência, a escolha do bode expiatório e finalmente o sacrifício do bode expiatório, a volta, a restauração da paz na comunidade e a construção do sagrado, da transcendência como fruto da violência. Isso não funciona para o judaísmo. O Deus da Bíblia é um Deus revelado, conclui o antropólogo francês. O Deus da Bíblia não é resultado da violência da maioria contra um único culpado inocente. Pelo contrário, o Deus da Bíblia é um defensor das vítimas. Nas sociedades arcaicas, Deus nascia da violência da maioria contra um único alvo. No Antigo Testamento, Deus defende o oprimido, o perseguido, o pequeno. Além disso, o Deus da Bíblia denuncia os perseguidores. Primeiro fica ao lado da vítima, depois denuncia, exige a conversão dos perseguidores. E pede, o Deus da Bíblia pede perdão, amor, misericórdia, tanto para o perseguido quanto para os perseguidores. É uma transcendência revelada. O Deus da Bíblia é o Deus transcendente e misericordioso. É um Deus que está para além das sociedades humanas. Não é criado pelo ódio e pelo amor das sociedades humanas, da convivência comunitária. É um Deus que transcende tudo isso e se revela na história. E isso ele o define como revolução antropológica. Dito isso, o professor de Avignon dedica-se a analisar vários personagens bíblicos para comprovar que a Bíblia é uma revolução antropológica, isso que eu disse há pouco. Primeiro, analisa o sacrifício de Isaac por Abraão e mostra todo o processo e, no final,
qual o sagrado violento não acontece, porque Deus protege a vítima. Caim e Abel, os dois irmãos. O texto sagrado deixa claro que Abel é inocente e Caim é culpado. O mito, antigamente, nas sociedades arcaicas, o mito escondia a verdade da vítima e sacralizava a mentira da maioria. Na Bíblia, o texto, lendo o texto, analisando-o na situação de crítico literário, fica bem esclarecido no texto que Caim é um assassino. Ele é expulso, fundará uma nova comunidade dos cainitas, e todos os descendentes dessa comunidade saberão